Bom, o storyboard, ele é uma ferramenta que a gente usa para representar visualmente uma narrativa, né? O que significa isso? Tipo, a gente tem uma história e a gente precisa colocar ela num papel, numa tela, de uma forma que ela fique visível rápido e mais fácil para comunicar melhor a ideia, tirar a ideia de dentro da cabeça, né? Então, o storyboard ele é muito usado em filmes, séries, e aqui no caso eu usei no videoclipe para ajudar a comunicar minhas ideias para os outros profissionais que estavam envolvidos na produção, na criação, na filmagem, enfim. Então, o storyboard ele é um processo criativo também, né? Porque o que a gente faz geralmente? A gente desenha. Sei que existem formas diferenciadas de fazer storyboard, pode ser de forma digital. No meu caso eu fiz desenho à mão porque é um recurso que eu usei a vida inteira. Eu gosto de desenhar e eu faço desenho à mão. Então a gente usa esse processo criativo para também a gente organizar nossas ideias do que a gente quer fazer, né? De como que a gente quer que o produto final seja, né? No caso, como é que eu imaginava as cenas do clipe e como é que eu queria que isso aparecesse na tela, né? Na telinha desse formato retangular, por isso que então a gente faz meio que uma história em quadrinhos, porque é como se fosse vários frames do filme, vários frames do clipe, no caso. O storyboard é uma fase da pré-produção audiovisual, então teve toda uma pré-produção do clipe e o start, depois que eu fiz a letra da música, né, o start de como seria o clipe foi através do storyboard. Então, pra eu conseguir transmitir essa ideia de uma forma mais fácil, com um baixo custo, né, que não precisasse eu usar, sei lá, programa 3D, eu acabei optando por essa forma de fazer à mão e comunicar minhas ideias, né, principalmente com o filmmaker, que foi o Alexandre Galante, que é o produtor da Occid Filmes, e a gente conversou muito em cima desse storyboard, e facilitou muito porque as etapas acabaram sendo... foi mais rápido para ele entender, foi mais rápido de ele decidir o que ele ia usar de câmera, de iluminação. E eu também quis utilizar essa maneira de comunicação para agilizar o processo, né? Porque assim, a gente tem muita coisa sendo feita e foi muito bom, porque aí o Alexandre ele conseguiu fazer, como ele chama, a decupagem, né? Que é decidir e organizar todo o equipamento dele e também ele foi decidindo as cenas, os ângulos que ele via no storyboard conforme o equipamento que ele tinha, e ele conseguiu fazer esses links antes da gente ir para o local de filmagem. Poderia fazer, né, filmar só a estrada e daí fazer essa transição aí, porque dá um breakdown, a música para, e aí cai nesse instrumental, que vai ser gravado em outro lugar, e aí começa a guitarra e o baixo, eles começam tocando os dois, e aí a gente dá close neles dois, lá nesse outro espaço, aí começa com close neles e vai afastando, aí a gente mostra a cena toda, que é essa aqui, aí vai ter tipo um baile de máscaras, assim, porque daí eu vou botar o pessoal do coral lá, fica os dois lá no fundo, o instrumentista e eu aqui na frente, e aí eu começo a andar entre essas pessoas que elas estão tudo segurando uma mascarazinha, tá, e aí toda a parte C é assim, nesse lugar que chama Terceiro Andar lá, que é um lugar mais tudo cagado lá. Antes da gente estar lá com as pessoas e dizer para as pessoas onde é que elas tinham que estar, sentar, o que fazer, a gente meio que já tinha essa decisão tomada, onde que ia estar o refletor de luz, onde que ia estar a máquina de fumaça, tudo isso a gente decidiu antes com o storyboard, e aí facilitou muito, porque daí na hora que nós chegamos lá, meio que foi bem mais fácil, todo mundo sabia o que fazer, e a gente só teve que
orientar algumas pessoas, orientar o coral, por exemplo. Foi bem mais fácil. Então, como é que foi que aconteceu, né? A criação do storyboard. Eu tinha a letra da música, né? E a história da música já é um roteiro, né? Então ela já tem um contexto ali, o contexto dentro do álbum. Então, imediatamente que eu terminei a letra, definiu a letra e a gente começou a gravar no estúdio, surgiu assim na minha mente um monte de imagens, a paleta de cores, né, do clipe, o que eu achava que tinha a ver, o estilo que deveria ser, as roupas. Aí comecei a buscar referências, a iluminação, as cores da cena. E aí nesse ponto eu já sabia também onde que seria o local, né? Então eu fiquei imaginando como tudo aquilo ia se encaixar e criar um conceito da música, né? E aí isso tudo formou um monte de imagens dentro da minha cabeça e eu falei, bom, agora vamos organizar e colocar em cima do tempo e da letra da música. Então o storyboard foi isso, eu peguei todas essas ideias que estavam ali na minha cabeça e fui fazendo quadrinhos por quadrinhos, desenhando e colocando cada cena dentro de cada parte da música. Então, fazendo essa organização, eu já decidi assim, o que ia ter na introdução, o que ia ter na bridge, o que ia ter, que hora que a banda entraria, apareceria, se ia ter uma cena prévia, toda aquela cena da placa da caveira eu pensei que deveria ter antes. Então, então isso é uma cena externa, vamos gravar outro dia. Já organizei ali no storyboard, desenhei e foi cronologicamente na ordem da música, né? E aí, que hora que vai entrar o coral, onde é que fica bom o coral, quais as locações que nós temos e onde que vai ser feito tal cena de tal parte. Aquela parte do clean, vamos fazer lá em cima, vamos fazer a parte da banda com o coral no túnel, né? Então assim, eu já estava juntando todos os elementos que eu já tinha e desenhei ali de uma forma caricata, né? Depois o pessoal se divertiu ali, cada um achando a sua carinha no storyboard, né? Foi igual, né? Não, olha o César ficou sensacional. Caralho, ficou muito bom. Eu adorei muito. Isso que é bom, entendeu? Os rostos. Cara, vai pensando, tudo na banda corporal. Eu quero. Tem que mandar isso aqui depois que ficar pronto. Tem que mandar isso aqui depois no grupo lá, pra identificar. Você ficou sensacional. E aqui? Ó? É fácil, né? Foi legal, foi muito legal fazer dessa forma, assim, e ver o negócio nascendo, assim, ver o negócio brotando ali do papel e depois brotando da realidade, assim. E, inclusive, o storyboard serviu também para fazer a conferência lá na hora, né, na hora da gravação, para ver se a gente não tava esquecendo de nada, esquecendo de nenhuma cena, de algum elemento, né, inclusive teve partes do clipe que a gente tinha pintura facial, outras partes não tinha, isso estava no storyboard. Aí eu falei, então agora a gente tem que gravar essa cena primeiro porque a gente tá sem a pintura e depois gravar a outra porque a gente tá com a pintura. Então assim, tudo a gente conseguiu usar o storyboard e conferir lá na hora pra não ter um furo, assim, né? Tipo, acontece, né? Esquecimentos, né? E erros mesmo. Todo mundo tá sujeito, né? Mas o storyboard ajudou muito a evitar essas coisas. E inclusive o Alexandre também fez uma lista dele com base no storyboard da decupagem, a gente ia rebatendo assim uma na outra e falando, já foi isso aqui e tal. E aí, além de tudo, né, da gente ter esse registro que ficou pra história da Santa Cora, é um puta souvenir, né? Tá aqui ele. Então, guardar aqui, né? Tipo... E são 2 folhas ainda, porque tipo, eu tinha só folha 3 em casa, que era o que eu tinha, né? E aí eu usei. Aqui tem umas anotações sobre local e, enfim, máquina de fumaça, efeitos práticos, que a gente ainda vai falar sobre isso, né? E é isso. E ainda por cima, nesse caso, eu ainda fiz o rascunho do storyboard, quer ver? Eu fiz um rascunho.
Eu acho que provavelmente os próximos vão ser assim. Os próximos storyboards dos próximos clipes vai ser mais nessa linha aqui, porque esse aqui eu fiz bonitinho justamente pra guardar, pra ter essa lembrança. Então é isso, é fazendo, acontecendo aí, o processo é muito legal, muito divertido também, mas é muito, a gente tenta usar os recursos que a gente tem pra fazer o mais profissional possível. O resultado vocês podem conferir, né, no clipe aí, como é que ficou toda essa brincadeira gostosa de fazer de fazer um storyboard para fazer um clipe. Então é isso, é o que eu tinha para falar sobre o storyboard do clipe da Ancient Road.